é totalmente e completamente o plano de Deus, a obra de Deus, o que ele fez. E não foi algo simples. A entregar o seu unigênito filho, olha, que Deus virtualmente se tornaria encarnado, ele se tornaria um homem, nascido da Virgem Maria, para um propósito único. Olha, estavam cantando sobre a cura, sim, ele fez grandes milagres que o homem já viu. Mas isto não é realmente porque que ele veio. Todas as grandes coisas que ele fez, e quando ele falou, olha, o seu inimigo falou assim: nenhum homem falou assim como ele. Mas o nascimento da Virgem de Jesus era necessário, mas se parasse lá, não ia salvar nenhuma alma e você não estaria salvo hoje. Os seus milagres eram necessários, mas se parasse com os grandes milagres que o Senhor já fez, não seríamos salvos nesta noite. A sua perfeição, ele era perfeito, ele nunca pecou, ele nunca perdeu seu temperamento, ele nunca permitiu que o orgulho entrasse no seu coração, em palavra, pensamento ou ação, que, olha, mexe comigo. Mas se parasse ali, olha quão maravilhoso que isto é. Nenhuma alma seria salva, mas não parou lá. Ele foi para a cruz e aquilo foi a razão que ele veio. Quando ele falou para os discípulos: eu tenho que ir para Jerusalém, eles vão me prender e vão me matar, mas no terceiro dia eu ressuscitarei de novo. Glória a Deus, glória a Deus. Os seus discípulos não acreditaram. Pedro falou: Senhor, olha que isso, que anátema, o que o Senhor está falando? O Senhor vai para Jerusalém e eles vão te prender, os líderes, e eles vão te matar, o que o Senhor está dizendo? E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, você não busca as coisas de Deus, mas aquilo que é do homem. Não ridicularize o que eu vou fazer. Pedro entendeu isto. Mas quando ele foi para a cruz, ora, fez possível que eu fosse salvo, batizado com o Espírito Santo, todo o pecado foi lavado, o meu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, o fruto do Espírito agora, os dons do Espírito, a comunhão com o Senhor. É assim que é importante. Esta é a importância. Quando fazemos outra coisa, olha, tão sincero como somos, olha, fizemos isso, todos nós. E você acha que vai resolver seus problemas? Estamos insultando a Cristo. Fazemos de nós mesmos transgressores. Fazemos de nós mesmos transgressores. E esta é a razão que nós temos problemas e muitos problemas. A resposta para todo problema é a cruz. Não me importa qual é o problema. Não me importa se é físico, mental, doméstico, social, espiritual. Não importa. A resposta está na cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando você faz qualquer outra coisa, você, olha, faz de você mesmo transgressor. Quando o Senhor, em primeiro lugar, começou a abrir para mim esta grande revelação, Ele ainda está abrindo. E eu me lembro, eu tinha a compostura de entender naquela manhã, quando Ele me disse: a resposta que você está buscando está encontrada na cruz, a solução para o que você busca está encontrada na cruz, a resposta para o que você busca está encontrada somente na cruz. Eu sabia que eu só estava assim raspando na superfície, e eu sei que eu sempre estou, até hoje, estou só na beirada, mas eu pedi para o Senhor, eu falei: Senhor, olha, que eu continue a aprender, mantenha esta porta aberta, por favor, porque eu sei que eu só estou
lidando na superfície de tudo que o Senhor tem para mim. E Ele tem feito isto. Olha, eu fiquei tão feliz quando Ele começou a abrir esta verdade, porque eu sabia que eu tinha a resposta. E eu pensei, se a igreja puder ouvir isto, eu falo a igreja, muitos do mundo da igreja como um todo, né? Olha, eles serão as pessoas mais felizes no mundo. E eu descobri que este não era o caso. Eles não estavam interessados. E o problema é a incredulidade. Este é o problema. O que nós te dizemos aqui hoje, que a cruz é a solução para todas as coisas que você precisa, quer fazer, deseja fazer, precisa fazer com Deus. E eles não querem acreditar nisto. Eles querem inserir as suas ações, as suas obras, seja o que for. O Lauren, ele está aqui hoje à noite, ele criou uma formulazinha, sei lá, 2, 3 anos atrás, não sei quando que foi. E eu não sei se eles podem encontrar por na tela, né? Temos um grupo novo aqui, diferente da manhã, mas você pode me ajudar, Lauren, com isso. Mas o foco é a primeira coisa. Isso vai te dar um exemplo, você já viu na televisão, né? Mas, deixa eu dizer de novo, o foco deve estar em Jesus Cristo. Você entendeu? Eu disse o foco deve estar em Jesus Cristo. Eu disse o foco deve estar em Jesus Cristo. Eu disse o foco deve estar em Jesus Cristo. Número 2. O objeto da fé deve ser a cruz de Cristo. Número 3. A fonte de poder é o Espírito Santo. Eu estou testando ele para ver se ele sabe. E os resultados são a vitória. Número 1, a fonte, o foco é Jesus Cristo, o foco é Jesus Cristo. Número 2, o objeto da fé deve ser a cruz de Cristo. Número 3, a fonte de poder. Estou testando. Deve ser o Espírito Santo. E número 4, o resultado vai ser a vitória. Vitória! Muito bem, vamos ver o outro lado então. A maneira que todos fizemos. E a maneira que a maioria está fazendo hoje. O foco, as obras. É o que Paulo estava falando aqui. São as obras. Estas obras nos fazem sentir como se estamos muito bem. Porque estamos fazendo estas obras. Olha, esta é a razão porque não vale nada. Porque, olha, eu e você não podemos produzir nada que Deus pode aceitar. Número 2. O objeto da fé é a sua performance. Como nós atuamos estas obras. Eu estava lendo um artigo de um irmão, eu sei que ele ama a Deus. Mas ele estava escrevendo sobre jejuar 21 dias, você vai obter vitória contra o pecado, seja o que for. O seu amigo ligou e falou assim, eu passei pelo 8º dia, não podia seguir adiante, né? E eu desisti. Comi um hambúrguer. E ele falou para ele, você vai ter que começar tudo de novo. Agora olha essa situação, gente. Olha, eu li isso aí, viu? Eu li o que ele escreveu. Se você puder fazer 21 dias ou 25, seja o que for, olha o que eu fiz. Está entendendo agora? Olha o que eu fiz.
A glória vai para a pessoa, não vai para Deus. Quando a sua fé está em Cristo e a cruz, a glória vai para Jesus Cristo, como deve ir para Jesus Cristo. A terceira coisa é o que? A fonte de poder. A fonte de poder que é quem? Você mesmo, o ego. É o que estamos falando aqui. O ego. O ego. Olha, o religioso, ele é tão ruim, tão feio como o ego carnal. Na verdade, tudo é carnal. E o ego, né? Eu estou tentando te dizer nesta noite, não pode fazer isto. Ah, sim, temos na tela agora. Muito bem. O ego não pode fazer isto. E tudo que não é da cruz acaba com o ego, com o eu, que Deus não pode aceitar. E o resultado é o fracasso. Volta lá para o primeiro, por favor. O foco é Jesus Cristo. Será que é difícil? Não. O objeto da fé é a cruz de Cristo. Número 3, a fonte de poder, então, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Número 4, o resultado é a vitória. A vitória. Vitória. Olha, o que eu lhe dei nesta noite é algo que, se você levar para casa com você e começar a agir sobre isto, tudo que você quer fazer no Senhor, tudo está conectado na cruz de Cristo. Coloque a sua fé lá e no que ele fez. Deixa eu ler o próximo versículo aqui. Gálatas 2:19. Paulo fala: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Em Colossenses 2, né? Eu acho que é 2:15. Paulo falou assim: a lei foi cravada na cruz, querendo dizer, Jesus Cristo manteve perfeitamente, e não há mais nada para nós. Agora escute isso. Enquanto você está morto para a lei, e eu vou falar aqui sobre o aspecto moral da lei, porque é isso que nós vamos falar aqui em 3 minutos. São os 10 mandamentos, né? Cada um desses mandamentos está na nova aliança, com a exceção de guardar o sábado, né? Para ser santo. Não está mais lá. Deixa eu dizer isso de novo, não está mais lá. Eu tive um jovem que me escreveu outro dia, ele era chinês. E ele acabou de entregar o coração para o Senhor. E ele disse: bem, eu estou indo para a igreja, eles estão me dizendo que a gente vai para a igreja nos sábados. E olha, não parecia certo, viu, irmão Swegar? Não tem problema ir na igreja no sábado, mas nós vamos no domingo, não, vamos no sábado. E eles disseram que nós temos que guardar o sábado para ser salvos. Bem, no Antigo Testamento, o sábado era um tempo de descanso. Não era um tempo de adoração, era um tempo de descanso. Até os animais tinham que descansar. Olha, tipificava o descanso que Jesus traria quando ele viesse. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, eu escrevi para ele de volta, eu falei, olha, ele vai escrever outra carta, né? Ele leu na Bíblia de Estudo Expositor e ele disse, eu tenho liberdade agora como eu não tinha antes. Glória a Deus. Olha, você já me ouviu dizer, eu já preguei, sei lá, duas ou três conferências com Ian Trotter. E o homem, ele tinha uma unção no ministério dele que poucas pessoas tinham. De qualquer forma, ele agora está com o Senhor, mas ele tomou uma igreja lá em Michigan, uma igreja Assembleia de Deus. E
Não era muito grande, 100 e poucas pessoas. Quase todas as pessoas naquela igreja foram salvas, olha, do adventismo do sétimo dia. E eles tentavam viver uma vida moral boa, mas a sua salvação está naquele sétimo dia. E ele disse, uma moça, ela era uma das membros da igreja, falou assim, uma mulher de Deus. Ela veio para ele e disse, irmão Trotter, queremos ter um culto no sábado. Ela tinha sido salva lá do adventismo. Nós queremos ter um culto no sábado. Falou, bem, se você quer ter um culto, como a gente faz no domingo, tudo bem. Mas se você manter o dia, você não é bem-vinda. Não pode fazer. E ela disse, bem, é a nossa igreja. Sim, é a sua igreja. E se você insistir em fazer isto, eu vou aposentar e ir para outro lugar. Porque eu não posso apoiar isto, está errado. É a lei. E você está se fazendo uma transgressora. E ela foi embora. Não saiu da igreja, mas saiu da presença dele. E ele, irmão Trotter. E falou assim, parecia, por um período de várias semanas, que ele ia perder a igreja. Parecia assim. Que eles ainda estavam tentando, olha, 75% queria guardar o adventismo do sétimo dia, né, a adoração do sábado e tudo mais. Ele disse, num sábado de manhã, 3 semanas mais tarde, o culto começou. E ele disse, ele começou a ensinar sobre a lei, a graça, a lei, a graça e a lei, a graça. E ele disse, aquela mesma moça se levantou e perguntou, será que eu posso dizer uma coisa? E ele falou, claro que você pode. Ela disse, a noite passada eu me ajoelhei diante do Senhor na minha cama. Eu falei, eu sei que o Senhor fez por mim, Ele me batizou com o Espírito Santo. Mas eu tive um problema com esse dia, o sábado. E ela disse, eu perguntei ao Senhor, para me mostrar, eu pedi, o que é certo? Sabe, seria uma boa coisa se fizéssemos isso, né? Me mostre, Senhor, o que é certo. Olha, o meu Trotter está certo? Ou é aquilo que eu fui ensinado por anos que está certo? E ela disse, o Senhor falou comigo, ó, você podia ouvir um alfinete naquele lugar. Falou, o Senhor falou comigo e disse, não é um dia, é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, não é um dia, mas é o homem, o Senhor Jesus Cristo. E quando ela disse isso, olha, o poder de Deus explodiu naquela igreja. As pessoas começaram a adorar e louvar a Deus. Senhoras e senhores, não é uma cerimônia, não é um dia, não é uma atuação, não são obras, mas é o Senhor Jesus Cristo. E o que Ele fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. O Senhor, eu vou fechar, o Senhor manteve a lei em todos os aspectos. Você vê, a cruz abriu a porta e expiou por todos os pecados, para todo aquele que nele crer, venha e tome da água da vida livremente. Antes da cruz, as pessoas não podiam chegar na presença de Deus. Não podiam chegar na presença. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia ir ao Santo dos Santos, onde Deus habitava entre o propiciatório e os querubins. E ele foi lá 3 vezes. A primeira vez ele ia e ele enchia o Santo dos Santos com incenso. E
A segunda vez ele entrava para ele mesmo e ele aspergia sangue no propiciatório. A terceira vez ele ia, depois de matar um outro animal, e trazia o sangue para toda a nação de Israel. E aspergia lá no propiciatório. Não podia. Olha, Israel não podia entrar. Quando construíram o templo, eles tinham lá o átrio dos homens, o átrio das mulheres e o átrio dos gentios. Se os gentios atravessassem aquela barreira no átrio das mulheres, eles seriam mortos, apedrejados até a morte. E os homens judeus, eles podiam chegar perto do templo, mas eles não arriscavam entrar. Não arriscavam entrar. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, você vê a razão? Porque, olha, o sangue de bodes e touros não podia expiar o pecado. Não podia. Então aquela barreira do pecado estava lá entre Deus e o homem. Mas Jesus expiou por todos os pecados, passado, presente e futuro. Glória a Deus. Olha, eu estou aqui hoje, você está aqui hoje, você assistindo pela televisão, estamos felizes de ter você com a gente. Você não precisa se preocupar pelos seus pecados. Olha, eles foram lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Já se foi. Glória a Deus. Ele tomou meus pecados. Olha, ele me mantém cantando todo dia. Eu estou feliz que ele tomou os meus pecados. Ele tomou todos os meus pecados. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, graças a Deus, todo aquele que crer, venha e beba da fonte da água da vida livremente. Não é lindo isto? Olha, a Bíblia acaba, isso é Apocalipse 21, 17. Ele termina com um apelo. Todo aquele que crer, não só judeus, mas gentios, judeus, não importa quem que é. Olha o que você fez no passado, quão horrível possa ter sido, olha quão revoltante e terrível, mas você pode vir e tomar, beber da água da vida, e todo pecado é perdoado, lavado, purificado. Glória a Deus. Eu disse isso outro dia, eu disse isso pregando várias reuniões no Tabernáculo da Assembleia de Deus lá em Atlanta, na Geórgia, onde Jimmy Meu pastoreava. E Deus nos deu grandes reuniões. E eu me lembro uma noite, a família toda veio para o Senhor, todos os filhos, e um dos jovens cresceu para se tornar o líder das missões da Assembleia de Deus no Oriente Médio. Mas deixe para lá. Quando eu fiz o apelo, milhares vieram para frente e eu vi, entre todos que estavam lá, um jovem, uns 30 anos de idade, eu acho. E ele estava chorando. Eu me ajoelhei ao lado dele e eu disse: meu amigo, posso te ajudar com alguma coisa? Você é salvo? Ele falou: não. Eu disse: bem, escute, eu orei por outros, eu posso orar por você. Ele falou: mas irmão Sueger, eu não sei. Olha, eu acabei de sair da prisão. Eu assassinei um homem. E eu vi o rosto dele, eu vejo o rosto dele dia e noite. Ele me clamou para não matá-lo. E eu apertei o gatilho. E eu não sei se Deus vai perdoar alguém como eu. Eu disse: Senhor, o que você fez foi terrível, foi horrível. Mas sim, Ele vai te perdoar. Olha, custou para Deus o filho dele para fazer isso, mas Ele vai perdoar. Custou para Ele morrer na cruz do Calvário, mas Ele vai te perdoar. Agora você diga: Senhor Jesus, me perdoe pelo que eu fiz. E ele pediu perdão. Em alguns minutos o rosto nele havia se transformado e um novo nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos ficar de pé, por favor, vamos ficar de pé. Pai Celestial, eu te agradeço hoje, Senhor, pela tua graça. Eu te agradeço, Senhor, por este povo que está aqui. Eu te agradeço pela cruz. Aquilo que o Senhor fez por nós e para o mundo todo, a cruz de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Deus me perdoe que eu me glorie. Deus me perdoe que eu me glorie, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu fui crucificado com o mundo e o mundo comigo. E eu peço tudo em nome de Jesus. What a joy divine